Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista São Mateus, no capítulo 4, iniciando no versículo 1. Glória te seja dada, ó Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda o levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes ordenou: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Jesus então ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo se deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Os 40 dias desse período litúrgico corresponde aos 40 anos que o povo de Israel vagou pelo deserto, e também no retiro de nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Nossa quaresma também deverá ser seguida com cuidados especiais, através dos textos bíblicos, para que entendamos o que é o pecado e como ele se apresenta diante de nós. A série de leituras desse ano, que é o ano A, estabelecem para nós uma ênfase sobre o batismo. Estamos no ano A da liturgia. Ninguém é obrigado a saber disso, mas a igreja segue um ciclo de leituras que vão se renovando ano após ano. Então estamos no ano A, e as leituras para este ano, para a quaresma, vão dar ênfase, uma quaresma com um olhar sobre o batismo, sobre o nosso batismo. Estamos então, irmãos e irmãs, diante de textos bíblicos que vão nos apontar para a esperança da salvação através do batismo que recebemos. Nesses textos de hoje só nos faz lembrar de uma pergunta dirigida a nós quando fomos batizados. As 2 semanas atrás fizemos o batismo do Henrique, não foi, Henrique? Henrique quarto, né? Tem primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto? Quarto, né? Você ficou com o terceiro, o outro ficou com o segundo e o primeiro. São 4 Henriques. Mas todos eles foram batizados. E fizemos perguntas dirigidas a esses candidatos. E uma dessas perguntas foi: renuncias ao mal e a todos os seus poderes que se rebelam contra Deus, corrompem, destroem as criaturas e nos afastam do amor de Deus? Foi essa pergunta que ela foi feita. Muitos não lembram disso, porque foram batizados quando crianças, mas seus padrinhos lembram. Outros vão lembrar no dia da confirmação, do crisma, e outros vão receber o batismo e vão exatamente ter essa mesma pergunta. E é uma pergunta que atravessou séculos até os dias de hoje: se vamos continuar renunciando ao mal. Parece que o pecado é algo muito além dessa questão boba que vemos no mundo. Não comer demais, não dar uma espiada, olhar algo, de cobiçar. Parece que o pecado é algo que envolve muito além dessas aparências que encontramos por aí, e que acaba dizendo que é pecado. Aqui percebemos que foi a atitude de Jesus diante do demônio, que foi a renúncia.
Jesus renuncia ao que é oferecido a Ele, como algo que fosse muito importante, algo que pudesse Jesus, então, cair na tentação. Mas não a renúncia à vida, mas aos valores contra a vida, expressa aqui no mal, ou demônio, como preferirem. Sua atitude nos faz compreender o quanto Ele está próximo de nós e conhece as nossas fraquezas. É incrível como filmes que ainda repercutem, né? Não esse do Mel Gibson, que foi feito, qual? A Paixão de Cristo, mas a outra versão que nos traz, a Última Tentação de Cristo. Como isso mexe com o simbolismo de um Jesus que temos, né, em relação a um Jesus que não fosse próximo a nós e que jamais pensaríamos que Jesus pudesse ter em algum momento ter esse momento de dúvida. Para nós, o período quaresmal não deverá buscar um fim em si mesmo. E isso, se fosse acontecer, anularia a graça de Deus. A quaresma não é um fim em si mesmo. Ela não deseja que fiquemos cabisbaixos, que passemos esse período de 40 dias totalmente alienado da vida, ou como se fosse só isso que valesse a pena, o sofrimento humano. Muitos de vocês não viveram isso, mas pessoas aqui lembram-se daqueles filmes de Sexta-feira Santa, tudo em preto e branco, e aquele silêncio, né, mórbido, né, que ficava em muitos lugares, né, e de uma tristeza profunda. Sim, a tristeza faz parte desse momento, mas ela não pode ser um fim em si mesmo, porque toda a quaresma aponta para a ressurreição. E também não pode cair no vazio de muitas igrejas que passam por cima desse período como se sempre fosse ligado no 220, no sentido de sempre estar alegre, sempre estar festivo, com os mesmos textos bíblicos de sempre, declarando vitória, declarando alegria, se esquecendo que a vida não é só isso, são ciclos que vivenciamos. Estamos no ápice da alegria, mas podemos ir até as profundezas de nossas tristezas, desolações. Isso o cristianismo vai incorporar como algo que deverá ser sentido, vivenciado por todas nós, mas sempre agarrado com a esperança da graça divina. Um meio para o qual nos convida a retornar à gênese da humanidade, gozar a plenitude da vida em Deus no Éden. É identificar o pecado não nas coisas que são acidentes, mas nas intenções que mobilizam nossas forças. Entendem isso? Compreendem? Não é a estrutura ou o material que não pode ser tocado ou lido, mas nas intenções que estão por trás. É algo muito mais sutil. No evangelho de hoje, o pecado é contado de 3 formas. Uma experiência na vivência mítica do livro de Gênesis, outro na explicação da carta aos Romanos, e a outra a vivência de Jesus de Nazaré, no que chamamos histórias da tentação. Mas o que seria de fato a história da tentação contada aqui por Mateus, especificamente? Tentação em grego é peiramos, que quer dizer contestação, prova, exame. Aqui não se refere à tentação ou resistência ao pecado, como poderíamos achar, mas o sim de Jesus à sua missão. É bem diferente. Jesus era contestado quanto aos valores por ele escolhido, ao projeto do reino de justiça e de paz. Jesus opta por seguir esse projeto, sabendo que ele é muito mais subversivo do que as questões de moral.
Diferentemente da ideia infantil que atribuímos à tentação e ao pecado, quando muitas vezes peneiramos o mosquito deixando passar o camelo. Subvertemos a ordem das coisas, ressaltando aquilo que não merece ser dado importância alguma em nossa espiritualidade. Deveríamos direcionar nossas vontades e intenções muito mais em realizar a vontade de Deus do que resistir às tentações do diabo, sabendo que esta será realizada com a nossa obediência ao Evangelho. Isso é muito diferente, o foco é outro. Na primeira contestação, Jesus disse: não ao pão temporário, mas sim ao pão nosso de cada dia, para todos e todas, que implica mais do que saciar um tipo de fome, implica dar trabalho e alimento para todos. Na Cidade Santa, centro da religiosidade judaica, ele resistiu de entregar o sagrado ao profano, ou melhor, de negociar a espiritualidade em troca de poderes temporais. Foi isso que foi oferecido a ele, os reinos. E ele não quer se envolver com isso, porque isso são coisas dos governos deste mundo, né? Dos partidos, do Congresso. Não é isso que nós queremos, ou que ele quis trazer. Por fim, quando o poder do mal se apresenta como realmente é, terceira, Jesus dá o enfático sim à sua missão dada por seu Deus. A quaresma chega não por causa do carnaval, mas por causa da vida que deseja romper a miséria humana, fruto das injustiças e do não compartilhar o que temos com os outros. A quaresma anuncia a preparação para a Páscoa, irmãos e irmãs, a maior festa do cristianismo. A ressurreição de Cristo é a apoteose daquilo que o reino de Deus deseja fazer em nossa sociedade. Estou usando a linguagem do carnaval. É a apoteose. É o momento que sai como o momento de se mostrar ao mundo. A vida que não se deixa entregar à morte não se vende a valores temporais e carnais. A vida que deseja nos dizer que é possível concretizar nossos sonhos, desde que tenha os valores do reino pregado por Jesus de Nazaré. O carnaval, que a gente assiste em várias partes do Brasil, nos permite sonhar, não importando com as críticas farisaicas do outro. Ah, se o folião soubesse que é um cristão em potencial. Ah, se o cristão também soubesse que é um folião em potencial. É a subversão. Muitas vezes a gente critica, né? E há excessos, a gente sabe disso, né? Mas tem pessoas que não fazem excesso, elas querem alegar. Quantas pessoas nós conhecemos que não bebem, não fumam, mas estão ali participando da festa com alegria? Crianças, jovens, velhos. E isso traz exatamente o contexto do carnaval e o contexto do reino de Deus, onde todas as pessoas participam desse grande momento, onde se brinca, ora usando fantasias com o rosto dos nossos políticos, ou com os políticos do mundo, ou com os bonecos de Olinda, ou na hora de canções que brincam, e às vezes brincam ridicularizando os poderes que estão atuando em nossa cidade. Isso é contestação, isso é repensar os valores. É um momento que a sociedade para, ou para o retiro. Tem paroquianos que foram para fazer os seus retiros, mas outros vão ficar nas cidades em casa ou vão participar. Mas é um momento onde se começa a parar tudo. É como se fosse um grande jubileu. Ou seja, ninguém trabalha. Mas como assim ninguém vai trabalhar?
Ninguém trabalha. E se for trabalhar, vai sair do trabalho e vai brincar. Isso quebra a ordem. Quem lembra dos tempos modernos, de Chaplin? Eu achei, apesar de criança, eu ria, porque era muito engraçado, né? Ele não parava ali. Chaplin, era o operário, era o momento que mudava a sociedade, no sentido da produção em massa. E estava lá Chaplin fazendo, Carlitos fazendo apertando a porca, nos momentos, tinha hora que ele já estava automático, ele não parava, né? Porque entrou no ritmo da produção, produzir, né? A Argentina está discutindo aumentar as horas de trabalho. Pode-se pensar, mas também a população, não, eu não quero passar 12 horas trabalhando. É 12 horas, Levi? 12 horas de trabalho. Na Revolução Industrial também houve uma mudança, tanto que na época da Revolução Industrial as crianças também participavam desse momento, era o boom da produção. E aí vem aquela coisa falsa, né? Achar que, se não trabalhar, isso é pecado. É verdade que não trabalha, não come, mas que tipo de trabalho está sendo falado aqui? É um trabalho que ele precisa dessa mão de obra mesmo, que sejam 12 horas. E as outras 12 horas? 8 horas para dormir? Não vai conseguir. Quem vai dormir bem é o patrão, porque ele vai estar em casa enquanto o outro vai estar trabalhando na fábrica. Mas é trabalho, reverendo? É trabalho, e a gente precisa pensar que tipo de trabalho está sendo feito. Quando isso é ridicularizado, a gente toca no ponto sensível da moral da sociedade. Quando a gente enlata, ou como saiu em escolas de samba, eu não assisto escola de samba, não tenho costume, mas ali você viu, essa semana saiu a crítica, independentemente do que seja, mas daquela família enlatada, né? Que fica, aquilo tocou da família perfeita na crítica social. Tocou. Mas por que tocou? Por que doeu tanto aquilo? Né? E aí se subverte, né? Estão querendo destruir a família. Opa, de novo. Até grupo de família tem essas coisas. E a gente, teve hora que eu pensei 2 vezes antes de sair, né, do grupo de família. Isso acontece, a gente sai para depois voltar, depois das eleições. Vocês vivenciam isso, eu sei que vocês têm essas coisas. E às vezes não bate, né? Não bate, paciência, mas eu guardo para mim. Você guarda para si nesse sentido. Mas isso se interpõe, né? Poxa, mas tem tantos modelos, né, que são formados. Não é isso. Ninguém quer destruir famílias. A gente quer formar famílias, né? Mas na sua compreensão mais realista possível. Esse tempo da quaresma, irmãos e irmãs, é o tempo que vamos pensar em subverter essa ordem das coisas. Ao tentar, ou melhor, ao contestar tudo isso que está em nossa sociedade, que os outros chamam de certo, de moral, de normal, de religioso, de espiritual, de cristão. Transformar nossa quaresma em um santo carnaval, cheio e rico de contestações inteligentes, sábias, respeituosas, às vezes brincalhonas. É uma forma muito interessante de a gente atingir algo, brincar com algo, não levar tão a sério. Sem sonhos, irmãos e irmãs, ou seja, se o povo não dormir um pouco, não sonhar, ele não vive tanto. E não vai transmitir as doçuras da vida no dia seguinte que acorda, mas sim o amargor de uma vida tediosa, chata, aborrecida e que só traz infelicidade para o outro. Quaresma não é isso. Quaresma é libertação. É libertação. Que todas nós, inclusive eu e todos aqui, tenhamos uma quaresma para mergulharmos realmente. Não dá para entender o Jesus crucificado e ressurreto sem passar pelo período da quaresma e da Semana Santa.
É com esse Jesus que a gente tem que encontrar por aí. Ele está por aí, nas ruas, nas favelas, nas comunidades, nos territórios. É uma palavra nova também para mim, nunca estou utilizando também para essa palavra dos territórios da vida, enfim. Em nossas famílias, escolas, trabalhos, que tenhamos uma quaresma santa, abençoada e transformadora, para a gente, juntos com Jesus, levantarmos dessa sepultura e brilharmos para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.